Olá, aluno poliedro, vamos começar mais um exercício. Esse exercício é do livro 1, frente 3, capítulo 3. E esse exercício é o exercício 13 dos propostos da página 273, um exercício da FUVEST. E ele diz que um trocador de calor consiste em uma serpentina pela qual circulam 18 litros de água a cada minuto. A água entra na serpentina a temperatura ambiente de 20 graus Celsius e sai mais quente. Com isso, ela vai resfriar o líquido que passa por uma tubulação principal, na qual a serpentina está enrolada. Em uma fábrica, o líquido a ser resfriado na tubulação principal também é água, a 85 graus Celsius. Então, ele entra a 85 graus Celsius. Mantida uma vazão de 12 litros a cada minuto. Quando a temperatura de saída da água da serpentina for 40 graus, então ela entra a 20 e sai a 40. Será possível estimar que a água da tubulação principal, que entrou a 85, vai sair a uma temperatura T de aproximadamente quanto? E ele diz aqui para a gente algumas alternativas. Ele não fala nada sobre rendimento. Então, vamos começar a pensar nesse exercício. Primeiro, vamos coletar esses dados. Então, nós temos aqui que para a água na serpentina, ele me dá uma vazão de 18 litros por minuto, uma temperatura inicial de 20 graus Celsius e uma temperatura final de 40. Para a água dentro da tubulação, nós temos que a vazão é de 12 litros por minuto, ela entra a 85 e sai a temperatura T que ele quer. Com base nisso, o que eu vou fazer? Se eu considerar esse sistema isolado, dado que ele também não me deu nada sobre rendimento, né, sobre energia possivelmente perdida para o ambiente, eu vou dizer que todo o calor que a água da tubulação perder será absorvido pela água da serpentina. Sendo assim, a soma dos calores trocados será igual a zero. Vamos agora assumir aqui um intervalo de tempo de 1 minuto, porque a gente tem o valor de vazão, né? E as duas vazões estão em função da mesma unidade de tempo minuto. Então, eu vou pegar o tempo de 1 minuto para fazer o cálculo da massa de água, tanto na serpentina quanto na tubulação, com base em densidade da água vezes o volume. E aí, se nós expressarmos a equação do calor sensível, olha só, massa, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, massa da água na serpentina vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, me dá o valor, né, da energia, né, absorvida pela água da serpentina. Se nós olharmos aqui do lado, nós temos que a massa na tubulação de água, né, a massa de água na tubulação, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura, vai me dar o calor perdido pela água na tubulação. Essa soma de calores tem que dar zero. Só que eu vou escrever essas massas em função da densidade da água vezes o volume. Como a densidade é a mesma, porque é água nos dois casos, e o calor específico também, nós podemos cortar esses valores e ficar em função só do volume de água na serpentina e o volume de água na tubulação. Sendo assim, nós temos que o volume de água na serpentina vezes a variação de temperatura da água na serpentina, que vai para 40 graus Celsius, saindo de 20 graus Celsius, porque ela absorve calor, mais o volume de água na tubulação, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final T, menos a temperatura inicial da tubulação, que é 85, porque ela vai perder energia, né? Então, a temperatura aqui tende a ser menor, é igual a zero. Então, vamos ver se isso é verdade? Continuando aqui, 18 vezes 20, né? Porque o volume, né, da água na serpentina tem uma vazão de 18 litros por minuto, em 1 minuto são 18 litros. E já fiz a distributiva do segundo lado. Com base nisso, nós temos que 12 vezes a temperatura T é igual a 660, se eu isolar, né, esses valores e passar tudo para o outro lado da igualdade. Com base nisso, a temperatura final, né, da água que sai na tubulação vai ser de 55 graus, que é menor que 85, o que nos dá a alternativa C. Espero ter ajudado. Obrigada.